Fala pessoal, meu nome é Lucas Andrade e eu sou licenciado pelo estado da Flórida em HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning. E eu criei esse canal para compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, como é o trabalho de um técnico de ar-condicionado aqui nos Estados Unidos, e para ensinar você sobre a minha profissão e como você pode faturar $700 em uma hora trabalhando com ar-condicionado. E nesse vídeo eu vou falar para você um pouco da diferença de máquinas residenciais e comerciais aqui na Flórida. Lembrando que, para ser um técnico de ar-condicionado, não necessariamente você precisa estar na Flórida. Você pode trabalhar como técnico em qualquer lugar dos Estados Unidos e do mundo. Então, bora lá, sem mais delongas, qual as maiores diferenças em máquinas comerciais e residenciais? Bom, para falar um pouco sobre a diferença, primeiro você precisa entender como você mede a capacidade de uma máquina de ar-condicionado. No ramo de ar-condicionado é usado o termo BTUs ou toneladas. BTUs significa a capacidade que a máquina tem de tirar o calor do ambiente e transformar em ar resfriado. Basicamente isso. Então, uma tonelada significa 12.000 BTUs, certo? Então, qual a diferença de máquinas comerciais para residenciais? Primeiro que as máquinas residenciais, normalmente, elas vão de 1 tonelada a 5 toneladas, ou seja, de 12.000 BTUs a 60.000 BTUs. Então, como que você vai saber qual a diferença de uma máquina que você vai colocar para um cliente residencial, por exemplo? Normalmente é pelo tamanho da casa, a posição que a casa está para o sol. Claro que tudo isso tem um cálculo que faz geralmente um engenheiro ou um arquiteto. Quando você vai instalar uma máquina em uma construção nova, por exemplo, você vai ter uma planta, né, dessa casa onde já vai estar especificado qual máquina que você vai ter que colocar, a capacidade. Mas enfim, essa é uma das principais diferenças entre comercial e residencial. O residencial é de 1 a 5 toneladas e o comercial normalmente é de 5 toneladas para cima, porque o comercial é maior, o fluxo de pessoas é bem maior, equipamentos, vamos dizer um supermercado, muitas pessoas ao mesmo tempo dentro daquele supermercado, um ambiente muito grande, tem equipamentos para refrigerar carne, frios, enfim. Então esse cálculo ele é muito maior e ele precisa então de uma máquina maior para poder resfriar aquele ambiente. Então a primeira grande diferença de máquinas comerciais e residenciais é a capacidade de resfriamento. A segunda grande diferença entre uma máquina residencial e comercial é o custo. O custo de uma máquina residencial ela é bem menor do que uma comercial. Por quê? Justamente pelo fato de a capacidade de resfriamento de uma máquina residencial ser bem menor que uma comercial, esse custo de fabricação, enfim, da máquina residencial é menor, então a máquina residencial sai mais barato. Além do mais, para a instalação da máquina residencial é bem mais simples e fácil de fazer do que a comercial. A comercial envolve muitas outras coisas e acaba saindo mais caro, então, fazer essa instalação de uma máquina comercial. Então, essa é a grande diferença, é o preço para você efetuar o trabalho de uma máquina residencial e comercial. E a terceira maior diferença entre uma máquina residencial e comercial é a mão de obra necessária para executar o trabalho. Ou seja, para quem está começando, eu sempre sugiro para começar com máquinas residenciais. Por quê? Porque a máquina residencial, normalmente, para você instalar, você vai precisar de 1 ou 2 ajudantes no máximo e você consegue fazer aí em 4 horas, 6 horas, dependendo da dificuldade que essa máquina está para ser trocada e não tem muitas complicações. Já a máquina comercial, dependendo do trabalho, principalmente se for uma construção nova, isso vai englobar muitas coisas. Por exemplo, você vai precisar de guindaste muitas das vezes, porque as máquinas comerciais aqui se chama package units. Vai estar uma foto aqui para você ver como é. Essas máquinas são gigantes. Você precisa contratar um guindaste para subir a máquina até o roof, que é o telhado. Engloba, por exemplo, também um dispositivo que é conectado nos dutos que se chama Smoke Detector. Esse dispositivo
ele é usado para detectar fumaça. Então, por exemplo, se um ambiente começar a pegar fogo, esse dispositivo vai acionar e vai desligar a máquina na mesma hora para que não circule a fumaça dentro dos dutos do ar-condicionado e não matar as pessoas asfixiadas. Então, isso é apenas uma das coisas. Tem várias outras coisas. Então, para quem está começando, lidar com um projeto grande, assim, sem ter muita experiência, pode se tornar um problema e acaba prejudicando até o relacionamento da pessoa com um contractor, uma construtora, que a construtora às vezes, né, vai acreditar em você e você não é capaz de entregar esse trabalho. Então eu sugiro você começar com as máquinas residenciais, que são mais simples, você crescer na profissão, ficar cada vez mais experiente e aí sim, futuramente, começar a fazer trabalhos grandes desse porte, né, comercial. Bom, sobre ganhos, de fato, fazer trabalhos comerciais é bem rentável, ou seja, um trabalho comercial, às vezes você vai precisar de 3 ou 4 residencial para você fazer a mesma quantidade de dinheiro, mas é o que eu disse, é melhor começar de baixo, com o simples, aprender, fazer bem feito, experiente e depois partir para algo mais rentável, né, digamos assim. Então esse é o meu conselho. Então vamos recapitular tudo o que foi dito. As maiores diferenças entre máquinas residencial e comercial é a capacidade, que as máquinas residencial normalmente é de 1 a 5 toneladas e as máquinas comerciais é de 5 para cima. Potenciais de ganho, as máquinas comerciais são de maiores potenciais de ganhos, mas por outro lado, se você não tem experiência e ter um trabalho assim com uma responsabilidade tão grande pode ser sim um problema. Mão de obra é necessário para executar o trabalho, ou seja, no residencial você consegue fazer o trabalho com 1 ou 2 ajudantes e no comercial você vai precisar de, dependendo do projeto, 10 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas. Então, tudo depende do projeto. Mas o que eu quero dizer é que, para quem está começando, começar no residencial é a melhor opção. Aí você me pergunta então, Lucas, tá, mas vem cá, não tenho experiência, estou começando agora, quero aprender, o que eu preciso fazer? Como que funciona para eu participar de tudo isso? Bom, vamos lá, vou te explicar. Você não tem experiência nenhuma. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender. Você precisa aprender a profissão. Aprendeu a profissão, você vai fazer contatos. Você vai começar a trabalhar para alguém, para você pegar experiência. Ou se você é uma pessoa que você acredita que você é capaz de fazer sozinho, que você aprendeu bem, por N motivos, o que você vai precisar é de um contractor, no caso, alguém que tenha licença, para ser o seu qualifier. Ou seja, ele vai qualificar a sua empresa para você trabalhar embaixo da licença dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer qualquer trabalho e esse qualifier vai ser o responsável por você. Dito isso, como que você vai fazer para pegar os trabalhos? Bom, você já fez, né, digamos, vários contatos, tem construtores que já te conhecem o seu trabalho. Esses construtores vão te enviar projetos, ok? E aí esse projeto vai vir a planta do trabalho, onde você precisa ter o conhecimento necessário para analisar essa planta, saber tudo o que pede nessa planta. Nessa planta vai estar dizendo, por exemplo, qual máquina você vai usar, qual a capacidade dessa máquina, quais dutos você vai usar, os tamanhos dos dutos, onde vão cada grill, que é onde saem os ventos do ar-condicionado, onde vão ficar localizados esses grills. Exhaust fan para os banheiros, são os ventiladores onde tira toda a umidade, cheiro do banheiro. Aqui usa muito porque muitos banheiros aqui não tem janelas, então usa-se muito exhaust fans. Então você precisa ter todo esse conhecimento para você poder dar o preço exato para fazer o trabalho e, após a aprovação do construtor, executar o trabalho de maneira impecável, perfeito, e assim receber por isso. Então, assim que funciona basicamente no ramo de ar-condicionado aqui nos Estados Unidos. É bom mencionar que quando você faz esses tipos de projetos, antes de começar o projeto, você tem que aplicar um permit na cidade que você está executando o trabalho. Então, como funciona isso? Você entra online, todo contractor ele tem um número de identificação.
você vai aplicar com esse número, vai enviar outros documentos que a cidade normalmente pede. Feito isso, a cidade vai analisar o seu pedido e vai aprovar. Uma vez aprovado, você pode executar todo o trabalho dos dutos, que aqui se chama ROF. E aí você vai fazer esse trabalho. Uma vez esse trabalho pronto, você vai marcar com a cidade para o inspetor da cidade fazer a visita nessa obra. E aí o inspetor vai fazer a visita e vai inspecionar tudo o que você fez. Uma vez que tudo está perfeito, igual, idêntico à planta, do jeito que a planta pede, o inspetor vai aprovar o seu projeto, ok? E aí é onde os outros trabalhadores podem terminar os trabalhos deles. Por exemplo, o drywall, ele vai terminar de tampar o teto, as paredes. Uma vez que tudo isso foi feito, a casa já está com piso, as paredes tampadas, tudo. Por último, você vai instalar as máquinas. E uma vez as máquinas instaladas, vem a inspeção final. O inspetor vai checar se a máquina está instalada corretamente pela cidade, os códigos da cidade, se a máquina está gelando, se todos os grills, os drop vents que a gente chama aqui, estão com os grills corretamente, se tudo está correto, igual a planta pede. Uma vez que tudo está pronto, a casa é liberada, você vai receber o final payment, que é o último pagamento. Depois que todas as inspeções são liberadas, a final é onde a cidade libera um documento que a pessoa está apta a habitar na casa e a pessoa vai começar a morar na casa. Bom, vale ressaltar que esse exemplo em específico é para uma construção nova, ou seja, destruíram, demoliram a casa e vão construir uma casa nova. Mas, por exemplo, se você trocar uma máquina na casa de um cliente, você não precisa fazer todo esse processo. De fato, você precisa sim aplicar por um permit, mas esse permit será somente para a troca do ar-condicionado. Então, como que funciona? Você vai fazer toda a aplicação na cidade, a cidade vai aprovar, você vai fazer a troca da máquina e aí o inspetor vai analisar a instalação, se está tudo correto e pronto. Uma vez feito isso, você já recebe seu dinheiro. Isso normalmente demora uma semana ou menos, dependendo da disponibilidade do inspetor de fazer a visita na casa do cliente. Bom, e se você gostou desse conteúdo, você acha que é valioso para você, ou se você acha que algum conhecido seu seria muito valioso para ele, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de dar um joinha, me siga nas redes sociais, porque isso me motiva muito para continuar fazendo conteúdo como esses. Eu sei que muitas pessoas gostariam de trabalhar nesse ramo, mas não tem informação necessária. E eu estou aqui me dedicando, fazendo conteúdos, gravando, quero mostrar mais do meu dia a dia para você se adaptar e ver como é interessante trabalhar como técnico em ar-condicionado. É uma profissão muito boa, uma profissão muito rentável e muitas pessoas gostariam sim de trabalhar como técnico em ar-condicionado, mas não têm as informações necessárias. Eu estou me dedicando e trazendo conteúdos bem legais para vocês. Então, por favor, compartilha, me segue.